Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, sou o Fernando Aurélio, CEO e fundador aqui da Help. Eu quero apresentar hoje para vocês a calculadora do prejuízo invisível. Muitos pequenos, médios e grandes empresários não têm noção de quanto uma má gestão do serviço em TI, falta de controle, falta de contratação de backup nuvem, por exemplo, ou falha de segurança de dados, podem interferir no faturamento do negócio, né, gerando prejuízos mensais e anuais que eles nem têm noção, eles não fazem ideia de quanto isso mexe no bolso deles. E a calculadora é justamente para que os MSPs que estão no ecossistema da Help Digital, ou seja, os prestadores de serviço em TI, os empresários de TI, que fazem parte da nossa rede de franqueados, possam usá-la para mostrar isso para os seus potenciais clientes e, de fato, conseguir contratos recorrentes. Então, assim, a calculadora é muito simples, né? Hoje aqui tem um enunciado aqui, 43% dos profissionais admitem que redes sociais afetam a produtividade, ou seja, o uso de streaming, uso de jogos, o uso dissipa a produtividade desses profissionais. Então, se cada profissional perder aí 20, 25 minutos por dia, você imagina isso numa empresa com 30 usuários, com 40 usuários, o quanto isso pode gerar de prejuízo diário e mensal e até anual para o negócio, para o empresário. Então, o enunciado que você deve usar a calculadora, tá? Para que os profissionais possam de fato, os empresários, né? Desculpa, possam de fato entender a importância de um serviço de TI qualificado, profissional. E é isso que o nosso franqueado Help Digital entrega para o mercado. Então aqui ele vai preencher, basicamente, a ideia é você mandar esse link, né, para o empresário ou preencher junto com ele para que ele possa ter essa noção. Então vamos pegar aqui uma empresa de médio porte aqui, de é, 31 a 50 máquinas mais ou menos. Você vai pôr aqui uma média de salário, você vai perguntar para o empresário qual que é a média de salário dos seus colaboradores. Então, pode ter um colaborador que ganha 4 mil, outro ganha 2, outro ganha 3, enfim. Vamos botar uma média aqui então de 3 mil reais, né? Vamos pegar aqui com uma média deu 3 mil. E lembra que aqui não estamos jogando nenhum custo trabalhista, tá? Esse aqui seria só o salário bruto mesmo da pessoa. Lembrando que o empresário tem outros custos ainda envolvidos nessa média de salário, né? Continua. Aqui você vai pôr o faturamento mensal aproximado desse negócio. Então, vamos supor que esse negócio fature de 200 a 500 mil mês. Tem outra pergunta: com que frequência ocorrem os problemas de TI? Então você vai perguntar para ele e tentar clarificar para ele com que frequência. Então, que um servidor trava, que dá um problema nos e-mails, que dá um problema no sistema de gestão, na internet, enfim. Quantas vezes durante uma semana ele é envolto a problemas de TI, né? Ocorre problemas de TI na empresa. Mesmo ele já tendo prestador de serviço em TI, é bom ele ter essa metrificação, né? Saber isso aqui. Então, vamos supor que toda semana ele tem ali um incidente. Perguntar se ele tem algum tipo de controle. A maioria não tem, tá? Controle de redes sociais e sites pelos seus colaboradores. Vamos supor que ele tenha parcialmente controlado. Vou colocar aqui. E a empresa possui backup automático? Então você vai fazer essa pergunta também. Você possui algum tipo de backup? Como que é feito esse backup? Eu faço aqui uma cópia de segurança no HD. Né? Alguma situação assim. É importante isso aqui para a gente poder fazer o cálculo corretamente, tá? É importante, toda pergunta aqui faz parte desse cálculo. Então eu vou anotar aqui. Nível de proteção contra ataques. Procurar saber se ele tem antivírus, né, profissional, licenciado, ou se é só um antivírusinho ali em algumas máquinas, um antivírus gratuito que ele pegou aí na internet, ou não tem proteção nenhuma, enfim. Vamos supor que ele não tenha, tem pouca proteção aqui, vamos marcar a posição de cima. Então a calculadora ela vai fazer aqui um pré-cálculo e ela vai exigir desse empresário que ele preencha ali alguns dados, tá? Então vou pôr aqui meus dados, só para efeito de desbloquear mesmo o relatório. E aí ele me agradece e eu tenho o relatório completo. Aqui eu posso ver o resultado detalhado aqui embaixo. O relatório vai baixar aqui, depois eu vou abrir para vocês. E aqui eu
posso ver o relatório detalhado. Então aqui aparece a calculadora de prejuízo invisível, diagnóstico completo, prejuízo anual estimado em 68 mil. Então, isso aqui significa que se você dividir por 12, vai dar aqui um prejuízo de mais ou menos 5 mil reais por mês. Tá? Vamos dizer assim, de prejuízo, né, que ele está tendo por mês ali. Então esse é o foco, né? Então aqui ele vai esmiuçar os possíveis gargalos, né, de prejuízo que ele está tendo. Então, por exemplo, paradas com infraestrutura, mais ou menos 20 mil, que seriam 48 mais ou menos horas de downtime no ano. Isso aqui pode parecer muito, mas não é. Você pensa comigo, se você pega uma análise de número de chamadas que uma empresa atende, por exemplo, que uma empresa de MSP atende, igual a nossa unidade piloto aqui, você vai perceber que esse número aqui de horas paradas é um número factível, um número real. Dispersão, isso aqui está até um número baixo, tá? Diante da quantidade de colaboradores que a gente colocou ali no início do preenchimento do relatório. Tá? Então, assim, esses argumentos que tem que ser colocado na hora de você mostrar para ele o gargalo que ele está tendo, o prejuízo que ele está tendo. Então, o outro ponto aqui, o risco da segurança. Esse aqui está até baixo, porque você lembra que eu marquei lá a opção de backup, que ele faz backup em mídia tradicional, né? Ou seja, ele faz um HD externo ali. Isso é um risco danado. Então, se ele por um acaso sofrer de fato um ataque de ransomware, que é muito comum hoje em dia, isso aqui pode ser multiplicado por 10, por 20, né? Esse prejuízo. Vai depender muito de quanto ele fatura por mês, quanto tempo fica parado, até ele conseguir restaurar esse banco de dados. Se ele vai pagar ou não, que é um risco também, pagar ou não a pessoa que está exigindo o resgate ali do banco de dados, enfim. Tudo isso gera gatilhos, gera material, né, munição para você poder argumentar com esse potencial cliente, né, daquilo que você está tentando vender para ele, que é uma gestão de TI eficiente, uma gestão de TI que vai controlar de fato o acesso à internet pelos colaboradores, que vai colocar um backup de qualidade, que vai plantar um antivírus. Nas ferramentas que nós temos, por exemplo, o Ninja já tem antivírus, o Acronis, o Cyber Protect, né, já tem também ali, tem uma segurança com antivírus próprio da Acronis. Então tudo isso vai gerar comodidade, vai gerar tranquilidade para esse empresário e ele vai diminuir um prejuízo enorme, né? Então essas questões que você tem que mostrar para o seu potencial cliente. Espero que eu tenha aqui rapidamente tirado um pouco das dúvidas e mostrado o quanto é importante o uso da calculadora, né, para aqueles que estão na nossa rede de franquias. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.